Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Boa noite a todes. Olha só, eu fiz várias postagens hoje, não é sobre Ori, e aí chegaram várias questões sobre Ori. Eu não estava preparado para fazer essa live, é uma live de surpresa, mas ao invés de ficar respondendo, não é questão por questão, eu vou fazer esse vídeo. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Vou fazer esse vídeo e depois as pessoas vão assistindo, né? Porque vai ficar gravado. Enfim, depois vai para o meu canal. Eu fiz várias postagens sobre Ori e aí as pessoas começaram a mandaram uma série de questões, não é? Deixa eu fixar aqui o tema. Espera aí, deixa eu fixar o tema aqui, não fujam. Então vamos conversar um pouquinho sobre Ori, não é? Quem é Ori? E vamos conversar, porque eu fiz várias postagens, enfim, foram algumas frases, não é? Algumas frases sobre Ori, enfim, eu fui mostrando alguns elementos, a galinha de Angola, o pombo, o caracol, não é, que nós chamamos de ibim, e a etu, não é, que é a galinha de Angola, eleie, que é o pombo, obi, orobô, pimenta da costa. Enfim, eu fiz aí um conjunto de postagens, está aí, todo mundo deve ter visto. E aí as pessoas começaram a me mandar várias questões. Eu entendo, não é? Quer dizer, todo mundo, não é? Todo mundo sabe tudo sobre cristianismo, sabe sobre budismo, não é? Mas as pessoas não sabem sobre a religiosidade negra no Brasil, sobre as tradições diaspóricas no Brasil, não é? Quer dizer, inclusive, às vezes elas, você está falando muito difícil, eu não entendo o que você fala, eu não entendo essa língua, não é? Quer dizer, todo mundo entende tudo. Sobre as coisas cristãs, europeias, não é? Todo mundo entende tudo, mas quando são a filosofia negra, a epistemologia negra, o universo sagrado negro, aí é difícil, aí eu não estou entendendo, eu nunca ouvi falar, nunca te vi, e também não te amei, sempre não te amei. Então é sempre desse jeito. Bom, então eu falei, para não ficar respondendo, não é, individualmente, né, vamos fazer um vídeo, vamos gravar um vídeo, aí o vídeo fica aqui gravado, e também a gente conversa um pouquinho sobre essa divindade, não é, dos Yorubá, de tradição Yorubá, que é Ori, não é? E aí vocês também podem comentar, podem trazer as suas considerações, enfim, e eu vou lendo e a gente vai conversando. Vamos fazer aqui uma conversa sobre e entre Oris. Eu quero abrir com um poema, né? Com Oriki, com um poema Yorubá sobre Ori, né? Para gente. Eu penso que nada melhor para a gente compreender uma divindade, não é? Um elemento, uma personagem, não é?
que recorrer ao texto de origem, não é? Dessa divindade, não é? Primeiro, sim, precisamos dizer que Ori é um orixá. Ori é um orixá, como é Exu, como é Xangô, como é Yansan, como é Iemanjá. Ori é um orixá, né? É um orixá. Ele tem as suas rezas, tem os seus elementos votivos, tem os alimentos dos quais ele gosta, tem os rituais específicos. Ori é um orixá, ele é um orixá individual, no sentido de que ele tem a sua individualidade. Não é não no sentido de egoístico da palavra, não é? Quer dizer, ele é um orixá como os outros, não é? Todos os orixás têm as suas especificidades, têm os seus rituais, têm suas rezas, as suas cantigas, as suas comidas oferendas, os seus animais votivos, enfim, todos os orixás têm, e Ori também tem o seu. Então, Ori é um orixá. Ele é um orixá, não é? Eu costumo dizer que Ori é o que nós temos de orixá mais individual, não é? Porque o nosso orixá, esse identificado pelo jogo de búzios, e depois no qual nós nos iniciamos, esse é coletivo. Mesmo que no Brasil esse orixá tenha assumido feições individuais, não é? E feições identitárias, esse orixá, ele é coletivo. Ele é coletivo porque Xangô não pertence apenas a uma pessoa, Iemanjá não pertence apenas a uma pessoa, Inhansã não pertence apenas a uma pessoa. Quer dizer, os orixás, eles pertencem, não é, a um grupo de pessoas. Nós deveríamos, inclusive, nos associar. Nós deveríamos nos associar como iniciados a Xangô, a Oxum, a Iemanjá. Nós deveríamos nos ver como da mesma família. É importante que a gente fizesse esse movimento. Então, todos nós, né, de Xangô pertencemos à família de Xangô, ao clã de Xangô, em primeiro lugar, e depois pertencemos às tradições diaspóricas no Brasil. Seria interessante que a gente começasse a desfazer um pouco esse mal entendido de orixá só meu, e às vezes até esteticamente e também ritualmente tentar forjar um produto. E isso é uma influência bastante capitalista, uma influência nociva do capitalismo sobre as tradições de candomblé. Seria importante que a gente começasse a negar, não é? Essa necessidade de um orixá produto, de uma qualidade que só eu tenho, de um ritual que só o meu orixá leva. E isso de verdade não me parece bom, não me parece bom, não me parece epistemologicamente relacionado às origens africanas dos orixás, entendeu? Então, para falar sobre o orixá Ori, eu vou recorrer a um oriqui, não é? De Ori. Uma das questões que me chegaram é se Ori é o nosso anjo da guarda. Olha, de verdade, eu de verdade não sou muito partidário
dessas analogias, dessas comparações. Eu sei que a gente em algum momento vai precisar, porque as línguas são as línguas, não é? E as línguas elas estão presas, no melhor sentido da palavra, a uma determinada cultura, a um determinado povo. Mas eu não sei, essas traduções, elas nem sempre dão conta, não é? Do real sentido que alguma coisa, que algum elemento, que alguma divindade, algum ritual tem na sua origem, não é? Já diz, não é? Quer dizer, que o tradutor é também um traidor, que a tradução ela é traidora, não é? Quer dizer, então é impossível você não, na comparação, não ofuscar o sentido, não é, de uma determinada de um determinado valor civilizatório, de uma determinada divindade na sua origem. Então, eu acho que a gente precisa ser muito cauteloso. Não, Ori não é nosso anjo da guarda, porque a noção de anjo da guarda, ela não é uma noção forjada pelos Yorubá e para os Yorubá. Né? Ela é uma noção forjada para outra religião, igualmente legítima e tudo bem, eu não vou entrar nesta seara, mas só que não, Ori não é o nosso anjo da guarda, Orixá também não é o nosso anjo da guarda, porque essas noções, elas não dão conta, não é, do sentido originário. Não é? Nós sabemos, e tudo bem, eu vou entender se você me disser, professor Sidney, mas houve diálogos, não é? Quer dizer, houve transformações, interações, mimetismo, sincretismo, hibridismo. Sim, eu entendo, eu estou entendendo tudo. Mas engraçado, não é? Quer dizer que isso sempre se dá do colonizador para o colonizado. Nunca se dá do colonizado para o colonizador. Então, aí a gente precisa ser muito cauteloso. Então, não. Ori é um orixá, como todos os outros orixá. Talvez, e agora é uma percepção minha, não é? De dentro de alguém que desde muito cedo vive e experiencia o candomblé, talvez seja o nosso orixá mais importante. Talvez seja o nosso orixá mais importante, o orixá Ori. E sim, alguém perguntou, e por que então a força pré-existente, a força criadora criou os outros orixás? Vamos entender isso. Então, eu vou trazer aqui um oriki de Ori para a gente começar a entender um pouco melhor sobre este orixá. Emimadilonio o Moforibalé Folorum. Agora eu estou acordando todo o meu respeito ao reino dos ancestrais. Irebobo maa wabami orimi dami daye ungokumo irebobo nitemi imoleniti amakisi axé. Deixe que as coisas boas venham até mim. Ori me dê vida, que a morte prematura não me encontre. Deixe que todas as coisas boas venham até mim. Os espíritos da fertilidade e da vida em harmonia são de Amaquisi. Que assim seja. Então vejamos aqui a gente já tem alguns elementos. Eu saúdo Ori quando eu acordo.
Moforibalé. Eu me prostro. Moforibalé. Eu, foribalé. Eu levo a minha cabeça até o chão, todo o meu respeito ao reino dos ancestrais. Ori, deixe que as coisas boas venham até mim. Ori, me dê vida, que a morte prematura não me encontre. Deixe que todas as coisas boas venham até mim. Os Imolé, espíritos da fertilidade e da vida em harmonia, são de Amaquisi. Que assim seja. Então vejamos que aqui a gente já está, né, a gente já vai conseguir perceber a importância de Ori. Eu o saúdo quando eu acordo, eu o reverencio, eu reverencio a minha ancestralidade por meio da minha cabeça. Eu peço a Ori que as coisas boas venham até mim. Eu peço vida a Ori. Eu peço que Ori me proteja da morte prematura. E eu saúdo os espíritos da fertilidade e da vida em harmonia. Então, Ori é um orixá poderoso, não é? Todos nós temos orixá Ori, não é? E nós temos Oriodê. Oriodê é a caixa craniana, Oriodê. E nós temos, dentro de Oriodê, Orinu. Inu é uma palavra muito interessante em Iorubá, porque ela faz referência ao útero. Então, Ori é o útero da cabeça, é a cabeça interior. Ori é um conjunto de memórias ancestrais existenciais. Nós não sabemos quantos anos tem o nosso Ori. O nosso Ori ele pode ter milênios, pode ter centenas de anos. O Ori ele não é totalmente virgem, não é? Quer dizer, o nosso Ori ele está sendo atualizado pelas nossas vivências corpóreas, não é? Quer dizer, neste momento, as vivências corpóreas de Sidney estão, em alguma medida, atualizando o Ori de Sidney, mas esse Ori ele já existe antes. E esse todo o meu respeito ao reino dos ancestrais diz do compromisso de Ori com a nossa ancestralidade. Não sei, está fazendo sentido para vocês? Porque na minha cabeça está tudo resolvido, é aquela coisa de professor, mas às vezes o professor está falando e, e as pessoas não estão entendendo nada, porque eu estou falando da minha percepção, da minha vivência, não é? Com Ori. Então, também, não é? Ori, eu tenho dito, não é? Não sei se todo mundo concorda, mas é a minha percepção de Ori, que Ori é a um só tempo um orixá extremamente poderoso e extremamente frágil. E aí eu vou tomar uma metáfora para Ori, como Ori, sabe, ser uma divindade oceânica. Ori como um rio enorme, um rio, sabe, um rio caudaloso, enorme, e o rio é muito poderoso, e Ori também o é, mas, ao mesmo tempo, esse rio,
ele pode se fertilizar acolhendo a água da chuva, mas ele também pode ser afetado pela poluição, né? Se começarem a despejar, não é? Quer dizer, lixo no rio, não é? Ele pode ser afetado pelo desmatamento, ele pode ser afetado por uma pedra, não é? Quer dizer, imagina uma pedra jogada no rio, um rio um pouco menor, vamos fazer um exercício imagético, um rio um pouco menor, você joga uma pedra, aquela pedra, ela cria ondas no rio, não é? Quer dizer, ela agita o rio, a chuva agita o rio. Quando nós entramos no rio para nos banharmos, nós agitamos o rio. Então, Ori a imagem que nós temos de ter de Ori, não é que Ori ele é poderoso e ao mesmo tempo vulnerável. As pessoas às vezes elas se perguntam, e sim, eu entendo que as variáveis são múltiplas e muitas, mas as pessoas às vezes elas se perguntam, por que a minha vida está assim? Por que as minhas relações afetivas... Bom, relações afetivas são mote, né, para uma série de reflexões e conflitos, inquietações, e é importante entender que o meu Ori vai se afetar com quem eu me relaciono, ele vai se afetar com as leituras que eu fizer, ele vai se afetar com as linhas de pensamento que eu adotar. Quer dizer, isso tudo é alimento para o meu Ori. Do mesmo jeito que eu deveria me preocupar, não é? Me preocupar com a minha alimentação, não é? Aquela de nutrientes orgânicos, proteínas, sais, minerais, vitaminas. Essa preocupação também serve para o modo como nós alimentamos Ori. E também por isso que, às vezes, é fundamental barrar algumas relações, é fundamental impedir que algumas pessoas entrem no seu rio Ori, que se banhem no seu rio Ori, que bebam da água do seu rio Ori, não é? Então, é importante que a gente proteja o nosso rio Ori. Nós temos aqui um oceano poderoso, não é? Que pode jorrar como cachoeira, como queda d'água, mas ele também pode ser reduzido a um córrego. Ele também pode e ser reduzido e viver confortavelmente como córrego, porque Ori é extremamente adaptável, não é? Então, o rio Ori, ele pode ser reduzido a córrego, ele pode, por nós mesmos, não é? Pelas relações que estabelecemos com o mundo e com as pessoas e com as autorrelações. Então, nós precisamos, a todo tempo, do mesmo jeito que nós cuidamos do nosso corpo e nós fazemos caminhada, não é? E nós cuidamos da nossa pressão arterial, não é? Enfim, e passamos protetor solar para não queimar a pele, enfim. Tudo isso nós temos de fazer com Ori, não é? Eu sempre, quando as pessoas estão muito fora da encruzilhada e angustiadas e com aquele discurso, não está nada dando certo, meu mundo acabou, quem sou eu, enfim, que é normal, não é? Quer dizer, isso
é normal, então eu sempre observo, não é? E tento levar a pessoa a uma autoavaliação para que ela perceba que também, não só, mas também, há uma contribuição substancial de Ori nas tensões, ou nos elementos que eu gosto de chamar de desafiadores e desfavoráveis, não é? Então, Ori, não é? E mitologicamente, nós escolhemos o nosso Ori. Nós escolhemos o nosso Ori. Não é? Não é que nós escolhemos integralmente, porque esse Ori, ele possui uma ancestralidade, ele possui uma história anterior, nós não escolhemos integralmente. Mas nós escolhemos esse Ori, e esse Ori, ele tem, né, quer dizer, ele vem já com alguns elementos pré-determinados. Um terço de Ori que eu escolhi é pré-determinado. Um terço do que eu escolhi é moldável como inhame cozido. E um terço do Ori são as minhas escolhas. Um terço é o meu livre-arbítrio atuando sobre um terço moldável, porque na verdade eu vou potencializar Ori na medida em que eu começar a me lembrar de quem eu sou e das próprias escolhas. E também por isso que para os Yorubá é fundamental saber-se, lembrar-se do seu propósito no Aie, mercado. O Aie é o mercado e o Orum é o nosso lar, a nossa casa. Para os Yorubá, lembrar-se de quem você é e lembrar-se da jornada mítico, da sua jornada mítico ancestral, é fundamental que a gente se lembre. Porque na verdade, né, e a Lari está trazendo uma contribuição aqui, quem nós somos? Não é? Nós somos um conjunto, e sobretudo no Ocidente, com a força do eurocentrismo, nós somos muito determinados por valores culturais, sociais, não é? Mais do que aquele um terço pré-determinado que eu escolhi. Tem um exemplo que eu gosto muito de um livro do Awo Falokun sobre Ori, e ele diz o seguinte: então você escolheu uma cabeça de escritor. Eu escolhi uma cabeça de escritor. Então eu devo me lembrar, não é, que eu escolhi uma cabeça de escritor. Só que eu, naquele um terço livre-arbítrio, eu decido não aprender a escrever. Pronto, eu acabei de sabotar a minha escolha. A minha escolha no Orum, a minha escolha no galpão de Adjalá Mopim, o fazedor de cabeças. Não é? Eu escolhi uma cabeça de professor. Eu tenho convicção que eu escolhi uma cabeça de professor. Mas aí, não é? Quer dizer, a vida me leva a não gostar de gente, não gostar de falar, de estar entre pessoas, não gostar. Não é? Quer dizer, eu imediatamente estou inclusive tornando a minha jornada mítico-ancestral mais desafiadora do que ela deveria ser.
não é? Por isso que os Yorubá têm um conjunto de oráculos, não é? Para que a pessoa seja levada até a sua jornada mítico-ancestral. Eu tenho preferido jornada mítico-ancestral a destino, porque, na verdade, nós estamos numa jornada de reatualização mítica, que, ao mesmo tempo, é uma jornada prevista de modo ancestral. Não é? Vocês vão me dizendo se está fazendo sentido, não é? Se eu estou tentando responder as questões que me chegaram depois das publicações de hoje sobre Ori. Eu vou trazer um outro Oriki de Ori. Orisami, Orisan Igede, Orisan Igede. Oriotan Samiki Iniowolowo, Oriotan Samiki Imbimo Lemio, Orioto Samiki Iniaya, Orioto Samiki Incolemole, Orisamio, Olomadiki Yuani Mopé Axé. Ori me guie, Ori me apoie, Ori me apoie. Ori apoie a minha abundância, Ori apoie meus futuros filhos. Ori apoie o meu casamento. Porque casamento, filhos e dinheiro são valores civilizatórios do Yorubá. São valores civilizatórios. Então, eles aparecem muito nessa textualidade Yorubá. Filhos, Orioto Samiki em Niaya. Aya, esposa. Então, nós, casamento. Orioto Samiki em Colemole. Ori proteja a minha casa. É um outro valor civilizatório. Ori me guie. Perdão. Protetor das crianças. Outro valor civilizatório aqui. Yorubá. As crianças. Meu caráter lhe é grato. Olomadiki e o animopé. Protetor das crianças. Meu caráter lhe é grato. Mais dois valores civilizatórios iorubás. As crianças e o caráter. O caráter é um dos principais, o bom caráter é um dos principais alimentos de Ori. O bom caráter. Então, a Geilane está perguntando aqui, a Geilane e a Anne Santos, como saber qual a nossa jornada mítico-ancestral? Digo, para além do sentir, como compreender melhor essa escolha? Bom, eu penso, a gente está num território, né? Num território cultural. Né? Nós estamos falando de um território, né? de um locus. Né? Nós estamos falando de um lugar. Né? Então, o primeiro ponto é identificar-se com essa territorialidade cultural, entender esses elementos epistêmicos, não é? Esses elementos epistemológicos, mas eu dou um curso de Ori e eu vou fazer uma publicação sobre isso, que também, não é, para além das consultas oraculares, não é? Então tem as consultas oraculares para você se lembrar, não é? Porque quando nós atravessamos o portal da nossa casa para o mercado, do Orum para o Aie, as nossas memórias são apagadas para que a gente
não venha tão sobrecarregado, não é? Imagine você vindo para uma experiência corpórea, não é? Para uma nova corporeidade, para nova velha, né? Continuidade, com tudo que você já sabe. Na verdade, a gente vem com tudo isso. Mas o Nibodê tem um cajado, um opá de dendezeiro, e ele passa sobre a nossa cabeça e apaga parte das nossas memórias. E aí, não é porque também é uma experiência no mercado e por meio das trocas que nós vamos fazer no mercado, lembrar-se de quem se é. Não é? Quer dizer, autoconhecimento é uma força poderosa. Autoconhecimento é uma força poderosa, não é? Então, eu penso que para além dos oráculos, não é? Nós podemos sentir, entender e compreender qual é o nosso propósito e qual a cabeça escolhida, não é? Nem todo mundo nasceu para ter um matrimônio no sentido ocidental, não é? No sentido de American Dream. Nem todo mundo nasceu, escolheu uma cabeça de empreendedor, nem todo mundo escolheu uma cabeça de professor, nem todo mundo escolheu uma cabeça de líder. E eu não estou dizendo, né? Porque a gente está no campo, se a gente está no mercado, a gente está no espaço da mutabilidade e das trocas. Eu não estou dizendo que as pessoas não possam transmutar e aprender essas coisas, mas é mais difícil. É mais fácil lembrar-se, não é? E entrar em sintonia com as escolhas feitas no galpão de Ajalamopim, o fazedor de cabeças, no Orum, não é? Então, eu penso que há limites para a insistência, não é? Há limites para suportar a dor e caminhos mais desafiadores do que favoráveis, não é? Então, eu penso que a gente vai, não é? Quer dizer, ao longo também da nossa existência no AIE, o mercado, nós também vamos, né? Nós temos de fazer um exercício, não é? De autocompreensão, não é? E perceber os limites da nossa escolha, das nossas escolhas lá no galpão de Ajalamopim, não é? Favoráveis, nesse sentido mesmo, não é? Quer dizer favorável. Favorável é mais suave, não é? É menos doloroso, é mais prazeroso, não é? Favorável, não é? Quer dizer, a vida ela é feita de desafios, não é? De elementos que eu chamo de elementos desafiadores e elementos favoráveis, não é? Eu não entendi muito a sua questão, Flora. Porque de verdade, né, todos nós, né, quer dizer, é muito relativa essa leitura de complexidade, não é? É muito relativa, não é? Quer dizer, essa leitura de complexidade, não é? Enfim, isso aí vai da percepção, né? Existe um aforismo iorubá que diz que os olhos veem, o coração sente e a cabeça pensa. Então, não é? É muito relativo, né? Eu posso dizer, ai, minha vida é tão complexa, é um novelo, um emaranhado, mas enfim, isso é uma questão, né, de percepção da própria vida, não é? Quer dizer, todas as vidas
me parecem complexas, não é? Vou retomar um outro oriki, de Ori, para a gente continuar entendendo a partir de uma textualidade originária Yorubá, quem é Ori. Biobá ma lowo, bere lowo orire. Biobá ma sowo, bere lowo orirewo. Orimache pecunde, lodore nimi umbo. Wasaye midirere axé. Se você quer ter dinheiro, pergunte à sua cabeça. Se quiser começar novos negócios, pergunte à sua cabeça. Espírito interior, Ori, por favor, não feche as portas para mim. É para você que estou indo. Venha e faça minha vida próspera. Vejam bem, a todo momento nesses orikis, nós estamos fortalecendo Ori e pedindo a proteção, e pedindo abundância, e pedindo felicidade. Por quê? Porque como acho que a Jaqueline Carvalho trouxe aqui, não é difícil gerar autoadoecimento. Não é difícil gerar autossabotagem. E os Yorubá, sabendo desse rio incomensurável, poderoso e frágil que é Ori, rezam diariamente, de manhã, de tarde, à noite, diariamente, para que Ori não nos sabote, ou para que nós não nos sabotemos, para que não agravemos os desafios a todo momento. Vejam, se você quer construir uma casa, pergunte à sua cabeça. Se você quer um relacionamento, pergunte primeiro à sua cabeça. Quantos de nós, a todo momento, dizemos, vamos lá, eu quero um amor, eu quero casar, eu quero uma relação, eu quero um namorado, uma namorada, um companheiro, uma companheira. Quantos de nós falamos a todo momento? Ninguém me ama, ninguém me quer. Como é difícil se relacionar. E é mesmo, tudo bem, nós sabemos que é. Mas será que nós estamos convencidos desse querer? Será que nós queremos mesmo ou nós queremos apenas alguma coisa casual e a gente fica fingindo que quer alguma coisa estável? Será que nós queremos mesmo trocar? Será que nós queremos? É essa a questão, não é? É preciso, é um exercício. E tem outra coisa, não é? Quer dizer, é um exercício tirar o cobertor quentinho de Ori. O cobertor quentinho de uma zona de conforto nociva, destrutiva, que autossabota. Será? Porque a gente fala muito, né? A gente fala, eu quero, eu gostaria. Que solidão, como eu sou carente. Mas será que é verdade? Será que eu não estou mais casado com a carência do que com o querer me dividir com alguém? Não é? Então, a gente precisa. Tem um provérbio iorubá que diz, conte-me a verdade dos fatos. Nós precisamos da verdade dos fatos. É verdade? Nós precisamos da verdade de Ori. É verdade? É verdade mesmo? Antes de dizer, diga ao seu Ori. Se revisite. Faça um exercício.
não é? Eu acho que a gente deu conta, não é? De entender, sem as traduções, eu estou evitando as traduções, mas eu acho que a gente deu conta de entender um pouco mais Ori. Espero que faça sentido para vocês, deixo aqui essa minha contribuição, não é? Compartilhem, e com quem quer saber um pouco mais de Ori, entender Ori, agradeço, não é, por vocês estarem aqui tarde da noite, acompanhando e ouvindo. Logo começaremos os 21 dias de existências, não é, de resistências de terreiro. E eu vou terminar com Oriki Ori de Ogundameji. É uma invocação para quebrar um pensamento, um comportamento e um hábito desfavorável. Eu vou fazer pausadamente e vocês podem repetir comigo. Ori Pelé. Atete Niran, Atete Beni, Coxa. Ko so sha tidan be lein orieni ori Pelé ori abie eni ori ba bebore koyo xexé axé. Cabeça, eu lhe louvo, que sempre abençoará rapidamente os seus. Você pode abençoar uma pessoa antes mesmo de qualquer divindade. Nenhuma divindade abençoa uma pessoa sem a aprovação de sua cabeça. Cabeça, eu lhe saúdo. Cabeça que está destinada a viver. A pessoa cujo sacrifício a cabeça escolhe aceitar, se alegra imensamente. Axé. Oriô, 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 Ori Axé.